Pessoal, então, boa noite. Nós estamos agora iniciando aqui a nossa live da Exxon, né? Eu sou o professor Fábio Mesquita, é, sou eu responsável aí pela criação e divulgação dos cursos aqui da Exxon. E a gente hoje vai começar falando um pouquinho, né? Fazendo uma coisa um pouco diferente do que a gente vem fazendo, porque normalmente eu costumo fazer alguns podcasts, né? Quer dizer, entrevistas na forma de gravação apenas de áudio. E hoje a gente vai inaugurar um novo sistema, vamos começar a fazer também entrevista na forma de live, né? E para a gente começar com o pé direito aí, a gente começa com a professora Leide, né? Professora Leide, que também é nossa colaboradora aqui na Exxon, é uma pessoa que tem formação na área de genética e uma grande experiência aí nessa área que eu acho que é bastante interessante, que é justamente o aconselhamento genético, né? Então, doutora Leide, fique à vontade, vamos conversar um pouquinho, vamos bater o papo, né? Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre genética, aí, que é um assunto que fascina muita gente, né? Muita gente gosta de genética e tudo, mas é um tema que muitas vezes é complicado, né? E tem muita importância. E o aconselhamento genético, eu acho que vem a mostrar exatamente essa importância social da genética, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso daí, né? Então, acho que você poderia talvez começar falando um pouquinho sobre você, sua formação, o que você fez, mestrado, doutorado. Você é bióloga, né? Sim, sim. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite, dar boa noite a todos. Bem, eu sou bióloga, minha formação, na verdade, eu iniciei na Católica de Goiás, terminei aqui na USEC e tenho o meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutoramento pela USP em genética humana. Então, toda a minha pós é pela USP, pelo Instituto de Biociências da USP, daqui de São Paulo. Eu continuo atendendo uma forma de um vínculo não empregatício, mas de colaborativo com a USP, lá no Instituto de Biociências da USP tem um Centro de Genoma Humano que atende casos específicos de comprometimentos genéticos. Então, eu atendo casos de neurofibromatose lá no Centro de Genoma Humano da USP. E, além disso, eu sou professora, né, da Universidade aí, do Centro Universitário São Camilo e da Faculdade Campos Elíseos, e na faculdade, no Centro Universitário São Camilo, eu atendo também pacientes no Promove, que é uma clínica multidisciplinar. Beleza. Bom, então vamos começar falando um pouquinho aí sobre exatamente esse tema que é o aconselhamento genético, né? Você poderia dar uma resumida, assim, bem de leve, o que seria esse aconselhamento genético? Bem, o aconselhamento genético é, na verdade, um processo. Ele tem várias etapas e nós aí, a melhor definição da Associação Americana de Genética Humana é que é um processo de comunicação para famílias que têm comprometimentos aí genéticos aí suspeitos, diagnosticados. Então é um processo porque ele procura fazer com que, quando uma família tem esse diagnóstico, essa suspeita, no aconselhamento genético, os geneticistas fazem com que as pessoas tentam compreender o que é de fato como que chegou aquele diagnóstico, aquela suspeita diagnóstica, quais são aí os comprometimentos envolvidos nessa doença ou nessa síndrome, quais são os riscos de se repetir na família, por que aconteceu aquilo naquela família, e se existe ou não formas de tratamento ou de melhora de qualidade de vida do paciente, e se tem como
de acordo aí, lógico, com os princípios éticos e religiosos de cada consulente, que é quem nos procura, nós chamamos de consulentes, né? Se existe aí alguma forma de evitar novos casos ou diagnóstico precoce através de exames genéticos. Então, na verdade, o aconselhamento é todo um processo de comunicação onde a gente tenta facilitar essas informações, fazer com que a família entenda e saiba lidar melhor com toda a situação que é nova, né? No caso aí, quando é o primeiro caso na família, é uma situação nova e complicada. E temos também aí normalmente uma rede de apoio que a gente tenta, né, encaminhar, dependendo do caso, para médicos especialistas ou mesmo para psicólogos ou nutricionistas ou outras pessoas aí relacionados aí que possa ajudar aí na patologia, de acordo aí com qual patologia a pessoa ou a família possui. Mas aí talvez o que o pessoal queira saber é o seguinte, então é um serviço de atendimento genético, né, vai passar algumas informações, né, para as pessoas e, tipo assim, qualquer pessoa, eu quero saber se eu tenho um risco de ter um filho com algum problema, me deu na teia, hoje eu tive um sonho, sei lá, eu sonhei que tive um filho com problema, quero fazer aconselhamento genético, é para qualquer um. Como é que é essa história aí? Tem um público assim mais específico para o qual esse serviço é direcionado? Bem, na verdade, qualquer pessoa tem um risco genético, tem um risco mesmo não ter nenhuma história na família, já tem um risco natural de ter filhos com comprometimentos genéticos, mas esse risco é baixo, é considerado baixo. Se não tem casos nenhum na família, a média é de 4%, 4 a cada 100. Agora, e mesmo assim, esses casos novos não dá para serem diagnosticados, é mais difícil de serem diagnosticados. Portanto, o aconselhamento genético normalmente é indicado para algumas pessoas específicas, como, por exemplo, idade materna avançada. O que seria uma idade materna avançada? As mulheres que pensam em ter filhos acima de 35 anos. Então, existe aí alguns exames aí pré-natais, né, que possam auxiliar e fazer com que melhore ou diminua os riscos de doenças como, por exemplo, síndrome de Down, Patal, Edwards, que são muito frequentes em mulheres acima de 35 anos. Temos também, por exemplo, casos onde um casal é considerado infértil, porque há 2 anos está tentando ter filhos e não consegue, e não sabe a causa. Então, casais inférteis também costumam aí serem aí encaminhados também para o aconselhamento genético. Mas a infertilidade tem qualquer... Tem alguma recomendação específica de infertilidade? Tipo assim, casal que tenta há muito tempo, ou é uma situação, sei lá, qualquer situação de infertilidade? Então, normalmente, para ser diagnosticado como infertilidade, o casal tem que estar tentando ter filhos sem evitar a gravidez por no mínimo 2 anos. Isso é uma das recomendações. E quando esse casal que está tentando ter filhos e não consegue há 2 anos, eles são encaminhados, quando querem ter filhos, né, para o serviço de clínicas de fertilização. E nessas clínicas de fertilização, que ajuda essas pessoas aí nesse processo, já está incluído exames genéticos, como aí o cariótipo, o cariograma que nós falamos, onde uma das possibilidades são casais que, apesar de aparentemente não ter nada, eles possuem alguns errinhos que prejudicam aí a formação de gametas e, lógico, aí a formação aí de zigotos e
futuros indivíduos, por exemplo, né? Então, já nessas próprias clínicas de fertilização, alguns exames já são solicitados relacionados a essa parte genética. Quando tem infertilidade, né? Você está falando especificamente. Isso, em casos inférteis. Fora isso, temos também, então, quem é encaminhado, voltando à outra pergunta, quem é encaminhado para o aconselhamento genético? Então, mães acima de 30, mulheres que pensam em ter filhos e têm acima de 35 anos, casais inférteis, mesmo nessas clínicas que procuram para auxiliar a descobrir a causa da infertilidade, um dos exames é um exame genético, e sendo diagnosticado algum erro, mesmo que sem manifestação, é importante ter um geneticista que acompanhe esse caso. Temos também casais onde já houve casos na família, um irmão, um filho, um pai, uma mãe, com algum comprometimento já determinado, genético já determinado. Ou patologias muito recorrentes, várias pessoas da família com câncer de mama, por exemplo. É indicado, então, passar por oncogenética, que é um especialista em genética do câncer. Então, alguns tipos de tumores, cânceres recorrentes na família e da mesma origem. Temos também, por exemplo, casos onde houve o nascimento de crianças com várias malformações, houve aí o diagnóstico pré-natal através do ultrassom de crianças com várias malformações. Legal. Então, resumindo a história, assim, casal que não tem nenhuma história, lindo, maravilhoso em termos de histórico e tudo mais, mesmo assim tem um risco mínimo de 3%. 3 a 4% da população que não tem nenhum tipo de histórico associado com nenhum tipo de doença genética e tudo mais. Agora, se tem algum caso na família, ou então algum desses fatores aí, tipo idade da mãe, ou então infertilidade, aí o risco já se torna mais elevado, e aí são esses casos aí, são para esses casos que o aconselhamento serve. Isso, eu acabei esquecendo, também tem casos de primos. É que, na verdade, todos nós temos alguns pequenos errinhos genéticos no DNA que, em doses simples, não causam nada. Mas, se coincidir do pai e da mãe passar o mesmo tipo de erro, aí sim surgem essas doenças. E, nesses casos, quando tem casamento entre primos, aumenta esses riscos, passa de 4% para 13%. Então, mesmo casais normais, mas que haja casamento entre parentes, por exemplo, primos, é recomendado também passar para aconselhamento genético. Legal. Então, são os casos que têm um risco ligeiramente maior do que o normal, né? E agora, tem umas coisas que a gente poderia, né, até para título de esclarecimento, né? Muita gente, não, eu que sou professor, você também, muitas vezes a gente lida com esse tipo de pergunta, né? Mas por quê? Por que casar com um primo aumenta o risco de ter filho com algum tipo de distúrbio genético, né? O que é que está por trás disso daí? Então, todos nós, na verdade, já possuímos esses pequenos errinhos. Sempre nós herdamos informações que vêm aí do gameta masculino do nosso pai e do gameta feminino da nossa mãe. Então, metade das nossas informações genéticas vem do pai e metade da nossa mãe. E esse conjunto determina aí, são receitas para determinar a produção de proteínas. E alguns errinhos, se você tiver só um errinho, não causa nada, porque a outra receita está normal e equilibra. Então, alguns errinhos, se tiverem dose dupla, ou seja, o que você herdou do seu pai e da sua mãe, se os dois estiverem errados, é que aí você deixa de produzir, por exemplo, uma proteína e aí você acaba desenvolvendo a patologia. Todos nós temos, em média, aí uns 8, 9 desses errinhos, em dose simples. Mas por a gente ter a outra receita normal, não nos prejudica no dia a dia. Mas na hora que casa entre primos, já que existem os avós que são em comum, esses avós podem estar passando para
esses dois primos a mesmo tipo de errinho. E se os dois apresentarem o mesmo tipo de errinho, eles vão deixar, por exemplo, né, em alguns casos, produzir alguma proteína e fazer com que desenvolva uma doença genética. E aí a gente determina aí um padrão de herança, que a gente chama de autossômico recessivo, por exemplo, é um deles, né? Então acaba aumentando as chances de ocorrer esses comprometimentos genéticos em casais de primo, porque eles possuem aí os avós em comum. E já que todo mundo tem um monte de erro, esses errinhos, já que eles têm os mesmos avós, podem estar passando de geração a geração e coincidir do filho ter os dois errinhos iguais. E casais que têm idade avançada? Isso é uma outra situação também muito comum de questionamento, né? O que é que a idade tem a ver, né? Isso parece que tem a ver mais com a idade da mãe do que com a idade do pai, mas a idade do pai também tem alguma influência com relação a isso, Dani. O que é que está por trás da idade, né, do amadurecimento da pessoa, com relação a uma maior chance de ter um filho com um problema genético? Então, na verdade, é mais relacionado à idade da mãe, porque nós mulheres, nós já nascemos com os nossos gametas, vamos dizer assim, pré-prontos. Então, nós já nascemos com o início do desenvolvimento dos nossos gametas. Então, a nossa idade é a idade dos nossos gametas. Quando a gente nasce, nós mulheres, nós já temos as células, nossas células gaméticas já pré-formadas. E aí, com o passar da idade, os cromossomos, que são onde nós encontramos material genético, pode terminar sua divisão de maneira errada, porque essas células já estão velhas, já estão aí acima aí de uma estimativa normal. Tá? E aí acaba fazendo com que, na hora de dividir, ocorra erros nessa divisão, e aí nasce crianças com material genético a mais ou a menos. A mais, como, por exemplo, síndrome de Down, Patal, Edwards, ou a menos, como no caso aí, síndrome de Turner. Já os homens, eles produzem os seus gametas todo dia e toda hora a partir da puberdade. Então, esses tipos de erros genéticos, que nós chamamos de cromossômicos, na hora da divisão, são menos comuns relacionados à idade do homem. Existe uma frequência um pouquinho só aumentada em relação à idade masculina, com errinhos pequenininhos, que basta um erro para poder manifestar, que nós chamamos de padrão de herança autossômico dominante, que é como, por exemplo, os anões, que nós chamamos de achondroplasia, neurofibromatose, que basta um errinho pequeno para manifestar. Isso tem um pequeno acréscimo com a idade paterna aumentada. Já que eles formam gametas todo dia e toda hora, pode ter esses pequenininhos erros e com a idade também prejudica a correção deste DNA. Legal. E, bom, então, digamos que a gente esteja diante de uma situação, né, em que é recomendado um serviço desse de aconselhamento genético. Quais seriam as etapas desse procedimento, né, desse serviço de aconselhamento genético? Ele é formado, ele não é um serviço que você vai de uma vez só, né? Tem uma série de etapas que se sucedem aí. Fala um pouquinho sobre essas etapas. Então, na verdade, atualmente, as pessoas normalmente procuram aconselhamento genético quando são indicados. Então, existe aí os médicos que, quando suspeitam de ter algum comprometimento genético, encaminham para os centros aí onde oferece esse serviço de aconselhamento genético. Então, por exemplo, no caso da neurofibromatose, que é onde eu faço atendimento na USP, que eu tenho meu doutorado, meu pós-doc sobre o assunto, muitos neurologistas ou dermatologistas ou até mesmo pediatras que me encaminham quando suspeitam da neurofibromatose e quando detectam alguns sinais presentes, que no caso da neurofibromatose são manchas, café com leite na pele, alguns tipos de tumores também
subcutâneos, na pele e outros locais. Então, normalmente são os médicos que encaminham. Existe, então, esse encaminhamento com uma suspeita diagnóstica. Então, quando chega para a gente o paciente, primeiro a gente tem que confirmar ou descartar essa suspeita. Como? Através do exame clínico, ou seja, observar os sinais e sintomas, observar o que a criança ou o indivíduo apresenta, se realmente confere com os principais sinais presentes naquela síndrome ou naquela doença que foi, pelo qual ele foi encaminhado, né, para confirmar ou não o diagnóstico. Se caso houver algum exame que comprove, como exame cromossômico, como um cariótipo, ou exame de DNA, aí são realizados esses exames. Podemos também solicitar exames médicos, como, por exemplo, raio-x, ressonância magnética, para nos auxiliar a confirmar ou descartar algum quadro. Depois de ter aí essa confirmação ou essa hipótese, né, diagnóstica, aí nós tentamos montar, através da história da família, se existem outros casos relacionados, montando aí o que a gente chama de heredograma, que é a representação da família por símbolos, para verificar, então, se há outros casos, como está sendo transmitido geração a geração, para a gente poder relacionar aí a um padrão de herança autossômico dominante, que o risco de recorrência seria de 50%, ou autossômico excessivo, onde o casal já tem uma criança com comprometimento, o risco seria de 25%, e a partir daí, como eu acabei de falar, dá aí essas hipóteses de risco para o casal. Qual que é o risco de repetir aquele comprometimento na família? E até mesmo de informar a família, se foi o primeiro caso, qual foi o risco de ocorrência? Por que que eles tiveram aquela primeira criança com aquele comprometimento? Temos também outros casos, como, por exemplo, outra etapa. Então, a gente começa confirmando ou descartando a hipótese diagnóstica, depois conversando com a família, que é na parte da anamnese, verificando se existem outros casos ou não e montando o heredograma, solicitando exames genéticos ou os outros exames médicos para nos auxiliar nesse diagnóstico. A partir daí, vamos tentar buscar aí na literatura, porque existe mais de 13 mil doenças genéticas e não existe nenhum geneticista que conheça a fundo todas as 13 mil doenças genéticas. Então, nós realizamos aí uma busca, por exemplo, em sites como o Omin, que é um dos sites mais ricos aí, que tem aí várias informações sobre as doenças genéticas, para poder oferecer a esses pacientes não só o risco de recorrência e ocorrência, como também algum tipo de suporte. Quais os tipos de profissionais que ele deve procurar, por exemplo, para poder auxiliar se caso houver a indicação aí de, por exemplo, comprometimentos nutricionais, comprometimentos, por exemplo, na parte aí de... A gente nota, por exemplo, que a família não aceita, então, às vezes, é encaminhado para um psicólogo. Existe também alguns tratamentos cirúrgicos, em alguns casos, medicamentosos. Então, a gente também dá esse apoio, ou seja, indicando quais são os profissionais que essa da família deve ou não deve procurar para poder melhorar a qualidade de vida ou até mesmo resolver algum tipo de comprometimento que seja frequente naquela síndrome. Então, a gente está todo esse suporte à família, não só esclarecendo como foi que aquela doença, aquela patologia surgiu nessa família, como quais são as chances de repetir e também quais são os mecanismos e modos de conseguir lidar da melhor forma possível e com a melhor qualidade de vida possível. A gente poderia, então, dizer que o aconselhamento genético ele tem uma série de vantagens para as pessoas que são envolvidas em todo o procedimento.
Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que esse encaminhamento é uma das vantagens, né, para todas essas pessoas que estão envolvidas, não só para o afetado, mas para os familiares de uma maneira geral, né? Que outras vantagens que o aconselhamento genético poderia trazer? Os comprometimentos genéticos, na verdade, à medida que melhora a qualidade de sistema de saúde, onde as crianças, as pessoas deixam de morrer por causa de comprometimento, às vezes mais simples, acabam ficando mais visíveis e mais importantes aí essa busca por entender esses comprometimentos. Então, quando uma criança nasce com comprometimento genético e demora para ser diagnosticada e demora para poder entender tudo o que está acontecendo, às vezes sai no prejuízo na hora de ter esse apoio, por exemplo, psicopedagógico, por exemplo, medicamentoso, em alguns casos, e até mesmo cirúrgicos. Então, se a gente já tem, vou dar, por exemplo, um exemplo de síndrome de Down. Se você já detecta, desde o pré-natal, que o bebê que vai nascer tem síndrome de Down, por exemplo, um dos exames essenciais são exames cardíacos, porque 50% das crianças com síndrome de Down têm comprometimentos cardíacos graves. E já sabendo, por exemplo, no pré-natal, que aquela criança tem síndrome de Down ou outra patologia, já existe aí aquela procura por exames, por exemplo, cardíacos específicos para saber se vai precisar ou não de uma cirurgia de emergência ou não para aquele casal, aquela pessoa já ir se preparando. Fora isso, a gente sabe que eles têm uma deficiência intelectual, então tem que ter um apoio para eles poderem conseguir se desenvolver intelectualmente e conseguir aí uma boa colocação e um bom estudo de acordo com as suas necessidades. Então, quanto mais cedo se descobre e tem esse diagnóstico, entende o que está acontecendo e quais são aí as formas de se ter uma melhora na qualidade de vida e na saúde, melhor ainda. Por exemplo, tem uma doença genética chamada de fibrose cística, é muito comum, é 1 a cada 2.000 indivíduos têm fibrose cística. E os indivíduos apresentam comprometimentos respiratórios graves. E se você tem o diagnóstico precoce, você consegue, através de encaminhamentos para vários médicos, fazendo tratamentos adequados, diminuir muito aí as consequências e melhorar muito a qualidade de vida do paciente de forma geral. E tem pacientes que às vezes não são diagnosticados de forma precoce e acabam tendo aí vários tipos de consequências, perdem parte do pulmão, são internados N vezes durante o ano por não ter um diagnóstico e não fazer um tipo de prevenção adequada. Por exemplo, outro exemplo, anemia falciforme. Anemia falciforme, os indivíduos que possuem anemia falciforme, que é genético, né? Eles precisam ter todo o padrão de vacinação precoce, tem que ter todo um cuidado com a hidratação, tem todo um protocolo específico para que seja aí minimizado os sinais e sintomas, a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor e se desenvolva de maneira adequada. Então, a fibrose cística, a anemia falciforme, que tem benefícios muito grandes desde o nascimento, eles já são aí, por exemplo, solicitados obrigatoriamente na triagem neonatal, que popularmente falando as pessoas conhecem como o teste do pezinho. Mas só que essas são as mais comuns, mas existem outras que são mais raras e que também, quanto antes forem diagnosticadas, melhor será aí para a família e para o próprio paciente. Por quê? Bem, para a família, por quê? Porque às vezes tem riscos de 50%, 25%, 50% de se repetir. E de acordo com cada família, a gente tem que analisar para verificar e dar as possibilidades de diagnóstico
e até mesmo seleção, por exemplo, de embriões que não têm aquele comprometimento, que hoje em dia já é possível. Tem até um paciente seu, né, de neurofibromatose, que fez seleção de embrião. Ele foi diagnosticado, quer dizer, ele sabia já do caso dele e tudo mais, e ele não queria que isso acometesse a descendente, filho, etc. Ele fez exatamente essa questão da seleção de embrião, né? Quer dizer, é um dos benefícios que você pode ter. Você faz um diagnóstico super precoce, né? Como é que é? Fala um pouco sobre esse caso. Então, nesse caso específico, era um paciente que ele tinha um comprometimento, como eu falei, eu trabalho lá na USP com casos de neurofibromatose, e ele era um tipo de neurofibromatose tipo 2, que desenvolve tumores, apesar de benignos, na parte do sistema nervoso central. Causa surdez e outros tipos de comprometimentos, mas o principal é a surdez bilateral. E aí ele não queria ter um filho com o mesmo comprometimento, porque ele acaba sendo submetido a várias cirurgias e a qualidade de vida diminui bastante. E aí ele e a esposa dele na época resolveram então fazer uma seleção, ou seja, já tendo o diagnóstico fechado dele, já sabendo qual que é o erro genético que ele apresentava, perante a este exame já claro, já determinado onde está o erro, eles foram numa clínica de fertilização in vitro, e aí eles selecionam, pegam gametas do pai, gametas da mãe, né? Ocorre aí a formação que a gente chama de pré-embriões, até uma etapa que a gente chama aí de mórula, que tem algumas células, retira algumas dessas células e testa para ver se tem aquele mesmo tipo de erro presente. Neste caso, foi do pai. E aí só coloca para desenvolvimento aqueles que a gente chama aí de pré-embriões que não tenham aquele erro. E aí eles tiveram uma menininha sem aquele comprometimento genético. Isso é permitido pela lei, isso é permitido essa seleção de embrião para casos de comprometimentos genéticos. Temos também vários casos relacionados a uma outra patologia genética chamada de distrofia muscular tipo Duchenne, que é bem grave, leva à morte aí antes dos 30 anos de idade. E aí, quando tem casos na família também, é uma das possibilidades, lógico, de acordo com a religião e a parte ética de cada família. Nós, como geneticista, nós não podemos ser diretivos. A gente tem que dar os tipos de riscos e as formas de lidar com esses riscos, né? Como, por exemplo, neste caso, seria a seleção de embrião é um deles, não é o único, né? Não é o único tipo de meio. Você pode também, né, nesse caso, de evitar mesmo ter filhos. Já tive pacientes que já tinham tido o número já de filhos e resolveram que não queriam ter mais filhos, né? Que não queriam ter. Aí é uma outra hipótese. A gente tem que estudar cada caso, tem que entender cada família para ver, de acordo com seus princípios, de acordo com seus valores, qual que é a melhor opção e ver para onde caminhar e como fazer essa família lidar bem com essa nova situação. Deixa eu aproveitar que eu vi algumas perguntas aqui. Eu não vou lembrar os nomes, tá? Das pessoas que fizeram, mas eu acho que são perguntas que cabem aí nesse momento da nossa conversa. A primeira das perguntas então, não tem só o exame do cariótipo, né? Cariótipo é uma coisa muito associada com aconselhamento genético. Falou em exame genético, a pessoa fala, é cariótipo, né? Então, por exemplo, nesse caso específico aí, desse seu paciente de neurofibromatose, e até mesmo na fertilização in vitro que ele fez e tudo mais, o exame não foi cariótipo, né? Não, Qual não foi. Fala que exame que é. Então, o exame de DNA é um exame específico. Na verdade, foi um exame de sequenciamento, vamos dizer assim, mais geral.
Lá na própria, existe vários laboratórios, né? A própria USP é vinculada a um dos laboratórios, mas tem vários outros laboratórios específicos que realizam esses tipos de painéis, a gente fala genéticos, e aí para a neurofibromatose existe aí alguns desses painéis que detecta que nós temos a neurofibromatose tipo 1 e a tipo 2, e tem algumas outras síndromes que se encaixam com alguns sinais. Então, existe um painel que detecta não só a neurofibromatose tipo 1, como a tipo 2 e mais algumas dessas outras síndromes. Então, são exames de DNA, a gente sequencia regiões específicas que detectam esses defeitos a nível de DNA, não a nível cromossômico. Então, não adianta você olhar para o cromossomo, que é como se fosse um livro inteiro. Eu preciso ver as receitinhas, ler mesmo as receitinhas, os defeitos pequenininhos no DNA para poder detectar. Então, já são exames específicos de DNA, ou painéis, ou sequenciamento, ou tem alguns que a gente chama de citogenético molecular, que é um intermediário entre esses dois. Aí depende muito do tipo de patologia. Tá. E tem uma outra pergunta aqui, que acho que você também poderia exemplificar com alguma vivência sua, né? Que é a questão do tempo. Não o tempo do exame, mas a gente poderia dizer assim, o tempo do processo inteiro do aconselhamento genético, desde o primeiro contato até o encaminhamento final, né? Isso varia bastante, isso depende muito de caso para caso, né? Como é que é essa questão do tempo? Então, normalmente, por exemplo, na neurofibromatose, como eu falei, eu atendo lá na USP, e mesmo quando eu atendo no Promove, lá da São Camilo, esses pacientes já chegam para mim já encaminhados com um diagnóstico provável. Então, muitos desses pacientes já chegam para mim já com alguns exames já realizados, o que já diminui um pouco desse tempo aí de processo, porque eles já chegam com um diagnóstico provável e já com alguns exames já elaborados, já feitos, já realizados. Quando é assim, na neurofibromatose, em uma única consulta, já é suficiente para eu fechar o diagnóstico, porque na neurofibromatose o diagnóstico ainda é clínico. Tem o exame molecular de DNA, existe, mas esse exame, ele é um exame complementar, ou seja, só os sinais clínicos já fecham o diagnóstico. Então, independente se confirmar através do exame molecular ou não, o diagnóstico já vai ser fechado com este exame clínico. E no caso da neurofibromatosi, que já é uma doença muito conhecida, muito comum, e que a gente não precisa, a gente já sabe mais ou menos todo o processo. Então, o aconselhamento genético, lógico, uma consulta, no mínimo 1 hora de conversa, de entender de todo esse processo. O exame, para ficar pronto, ele demora alguns dias, né? Pelo menos aí uns 15 dias para ficar pronto, aí depende muito do laboratório, depende muito da demanda deste laboratório. Que agora, da época da pandemia, também não está parado e etc. Agora, quando são síndromes mais raras e muitas que a gente tem uma certa dificuldade em fechar um diagnóstico, a gente precisa, por exemplo, ver o paciente a cada ano, porque às vezes a gente precisa de um outro sinal surgir para confirmar ou descartar aquela hipótese, né? Precisamos verificar aí um estudo maior e ter aí uma análise melhor desses casos, e aí às vezes demora um pouco mais. Também tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais específica e talvez até mais uma coisa muito mais moderna, não sei, com relação à detecção do DNA de feto no plasma da mãe. Você chegou já a escutar falar disso daí, em alguma circunstância? Então, na verdade, existem alguns tipos de exames que a gente realiza no sangue da mãe. Esses exames muito mais voltados para doenças como síndrome de Down, que é onde há liberação de algumas
hormônios que em excesso nos indicam comprometimentos cromossômicos, como síndrome de Alfa, Down, Fatal. alfa-fetoproteína, né? Alfa-fetoproteína, essas coisas. E aí tem outros tipos que nos indicam essa probabilidade aumentada de alguns tipos de comprometimentos cromossômicos. Mas mesmo assim, mesmo e outros exames que através do sangue a gente consegue detectar alguns indícios, mas mesmo assim são exames que eu não posso falar que são exames de fato diagnósticos. Eles vão só fazer com que eu tenha certeza que precise fazer o exame no feto direto, ou seja, que o exame no pré-natal ele é invasivo, eu preciso coletar aí líquido amniótico, ou seja, eu preciso inserir uma agulha, eu não, mas o médico capacitado tem que inserir uma agulha e retirar um pouco de líquido amniótico para analisar as células daquele bebê. Então, esse é um exame invasivo. Então, só é feito esse exame quando tem alguma indicação muito segura disso. E aí, uma das formas de você desconfiar que realmente precisa realizar esse exame invasivo são essas substâncias, hormônios e outros vestígios, vamos falar, que podem estar presentes no sangue da mãe. Eu acho que foi isso que perguntou, foi em relação a isso? Eu imagino que foi nesse sentido, sim. Legal. E, bom, é um tipo de atendimento que é importante, como você ressaltou, mas que ainda não tem uma abrangência, né, social tão grande aqui, pelo menos no Brasil, não, né? Como é que, a quantas anda, aonde que normalmente é feito esse tipo de serviço, né, de aconselhamento genético, né? Alguém que foi indicado para passar por um serviço de aconselhamento genético, assim, nos dias de hoje, aonde essa pessoa encontraria a oferta desse tipo de serviço? Seria mais nas instituições públicas de pesquisa? É, existem instituições particulares que fazem? Como é que é? Então, normalmente eles ainda no Brasil, apesar de a partir de 2014 existir abrir uma portaria para esse tipo de atendimento ser vinculado ao SUS, mas ainda é muito raro a gente encontrar esse tipo de atendimento frequente. Normalmente eles estão ainda direcionados como eu falei, à USP, a universidades públicas, o Hospital das Clínicas. E alguns médicos geneticistas existem e atendem de forma particular, mas são raros, não é tão frequente. O mais comum são realmente ligados às instituições de ensino públicas. Ou tem alguns também que acabam em bancos de sangue por causa da anemia falciforme, e também a gente encontra também alguns serviços de genética nesses bancos de sangue. E agora também com as clínicas de fertilização in vitro também, eles estão aumentando essa demanda nas clínicas também, porque o número de casos aí, como eu falei, de casais inférteis que vão procurar as clínicas e que descobrem que tem comprometimentos genéticos, direto ou indiretamente, é alta. E nesses casos de atendimento particular, existe um custo, o custo aí mais elevado está associado mais exatamente com os exames, né? Porque, principalmente exame de DNA, dependendo do que você vai fazer, o preço é bem carinho, é bem salgado. Antigamente era mais caro ainda. Hoje em dia, até que a gente encontra com preço mais razoável, e existe até alguns exames que o próprio convênio cobre. Não são todos. Ainda, lógico, ainda há muitos exames específicos são bem caros. Mesmo cariótipo, que a gente considera um exame mais simples para conseguir uma vaga, por exemplo, na USP, para fazer de forma gratuita, existe uma fila de espera, tá? E, infelizmente, não são todos os exames que os planos de saúde cobrem, mas se a gente for comparar com uns 10 anos atrás, alguns anos atrás, está bem mais acessível do que era antes.
E é por isso que também está aumentando um pouco mais a procura também para esse tipo de serviço, porque antes era só, infelizmente, para quem tinha muitas condições financeiras para poder conseguir realizar esses exames e se beneficiar. Bom, a gente já está se encaminhando aí para a reta final, para os 10 minutos finais, e é, eu queria aproveitar, já que nós temos aqui muita gente de algumas áreas diversificadas da saúde e tudo mais, de repente tem gente que até gostaria de entrar, de enveredar para essa área de aconselhamento genético, né? Então, pô, daquilo que você conhece, daquilo que você sabe da sua experiência, o serviço de aconselhamento ele é um serviço multidisciplinar, não é? Então, a gente poderia dizer que tem campo de atuação para muitas profissões diferentes, né? Por exemplo, para biólogo, você que é bióloga, né? Para biomédico, né? Biomédico também em termos de exames, que são específicos e tudo mais. O que você poderia acrescentar com relação a isso, a essa multidisciplinaridade do aconselhamento genético? Então, o diagnóstico em si, a parte clínica, exames laboratoriais, como raio-x, tudo, tem que ser solicitado e tem que ser realizado de fato por um médico, né? A parte clínica, o diagnóstico tem que ser um médico geneticista. Então, existe especialidade médica para genética. Então, um médico geneticista é que pode aí realizar esse diagnóstico de genético com a parte dessa parte médica. Tá? Lá na USP nós temos médicos geneticistas. E nas outras áreas, como biólogo, biomédico, a enfermagem, nutricionistas, desses, muitos ficam não só na parte de aconselhamento genético, que nós chamamos de geneticista, como nas partes também de laudos, de efetuar de fato os exames genéticos, como cariograma, exames de DNA, e validar esses laudos, além de explicar esses laudos. Então, na parte genética, nós temos os que realizam os exames e tem aqueles que oferecem esse aconselhamento, que seria aí essa transmissão para o paciente explicar. Além disso, existe também específicos. Por exemplo, nós temos farmacogenômica, farmacogenética, temos aí nutrigenômica, nutrigenética, onde o nutricionista que tem essa especialização, ele vai saber explicar e fazer uso dessa informação genética para não só patologias que envolvam a parte de nutrição, como até mesmo desenvolvimento normal. Na educação física, por exemplo, existem vários tipos aí já de painéis para atletas, para saber aonde que você pode e como você pode trabalhar melhor aquele profissional, para ele, qual é o tipo aí de, por exemplo, atividade que ele vai se sobrepor. Na nutrição, por exemplo, se a pessoa tem aí histórias na família de diabetes, de obesidade, e até mesmo outros comprometimentos aí, como, por exemplo, hipotiroidismo, e qual que é a parte, e aí se você descobrindo quais são ali a sua constituição genética, você pode auxiliar. Às vezes, para poder a pessoa, por exemplo, perder peso, ela não pode cortar completamente os carboidratos. Ela tem que ter uma quantidade mínima de carboidratos e mínima e máxima para que ela consiga perder peso. Então, isso tudo tem vários painéis mesmo, painéis de nutrição, painéis vamos falar assim, de componentes que auxiliam aí na educação física, que auxiliam. Tem também, por exemplo, farmacogenética, farmacogenômica, onde, de acordo aí com também
diversidade genética, a gente sabe se algum medicamento, por exemplo, vai ser mais efetivo em uma dosagem maior ou uma dosagem menor, de acordo com cada paciente. Então, isso são áreas que estão em crescimento e que deixa de até mesmo ser um aconselhamento genético geral e já entra nessas áreas específicas, como, por exemplo, né, eu estou falando da nutrição, nutrigenética, nutrigenômica, existe já um centro dos genomas, com S no final, que tem aí a nutricionista que trabalha com esses tipos de variações genéticas e dá esse tipo de aconselhamento específico na nutrição utilizando esses painéis genéticos, né? Então, existe aí de diversas áreas. Então, a gente poderia dizer, então, que o aconselhamento está migrando, né? De um serviço que era inicialmente muito mais voltado para casos de doenças genéticas e tudo mais, para uma gama muito maior de pessoas e de situações, né? Até de situações de normalidade, a gente poderia dizer assim. Isso. E na psicologia, por exemplo, depressão, por exemplo, que é uma das comprometimentos mais frequentes, tem um comprometimento, uma composição genética importante. Então, na psicologia, se um bom psicólogo entende essa parte genética, que é uma das disciplinas que tem algumas instituições oferece como na grade mínima da psicologia de genética, ele pode encaminhar ou até mesmo entender esse processo e verificar quando existe possibilidades aí de ocorrer aí outros casos na família, de como lidar. O psicólogo é fundamental, porque imagine, não só nesses casos, por exemplo, da depressão, como qualquer outro comprometimento genético, qualquer família quer que todos sejam normais, que todos sejam bem. Quando você detecta que tem alguma coisa que foge daquela realidade, para você poder encarar e aceitar isso é muito difícil. Então, essa parte da multidisciplinaridade, esses multiprofissionais, auxiliar nesse aconselhamento genético é fundamental. Ter um apoio psicológico, ter um médico, ter um nutricionista, ter um farmacêutico, ter um enfermeiro, que entendam de fato o que é um comprometimento genético e como cada um pode contribuir da sua forma, é fundamental. Então, a equipe multidisciplinar seria o ideal. Infelizmente, são poucos os locais que existem essas equipes multidisciplinares. E também são poucos os locais que estão formando pessoas para isso daí, né? Você, inclusive, junto com a professora Andréa Ramírez, vocês coordenaram um curso de genética humana que tinha um tanto aí de aconselhamento genético também na grade, não era? Mas que, infelizmente, a instituição não deu prosseguimento, mas tem muitos poucos lugares, né? Acho que a USP tem um curso agora, recentemente, que eles abriram de mestrado profissionalizante nessa área de genética humana, não é? Isso, a USP tem a genética profissionalizante de aconselhamento genético, a nível de... Existe mestrado, doutorado, como eu fiz, e muitos profissionais fazem lá, mestrado, doutorado tradicional, e tem também esse profissionalizante que é específico de aconselhamento genético. Outros locais até oferece, por exemplo, mais amplo, mais assim, não específico de aconselhamento genético. Às vezes, apoio genético em estado de câncer ou algumas coisas, às vezes, um pouquinho específica de cada quadro, de cada caso e de cada, mas não um aconselhamento genético em si, vamos dizer assim. Bom, Leide, eu acho que esse papo nosso foi bem produtivo, né? Para quem tinha interesse aí nessa área de aconselhamento genético, acho que deu para esclarecer. É claro que 1 hora é um tempo muito curto para a gente falar sobre tudo que tem a ver aí. Claro, isso dá pano para manga para muita conversa, né? Mas acho que deu para dar uma esclarecida, né? Dar aquele pano assim, a respeito do aconselhamento genético e falar um pouquinho dessa importância, né? Social e também em termos de multiprofissionalismo do aconselhamento genético, né? Então, eu achei que foi bem bacana, foi bem produtivo.
E vamos ver se a gente marca mais vezes aí para a gente vir aqui bater papo de novo sobre genética, porque genética é um tema que muita gente gosta, né? E a gente poderia desmembrar isso daí em outras, né? Tem vários outros desdobramentos desse tema, né? Para trazer para as pessoas que querem se informar. Eu acho que a gente tem que investir nisso daí, que a gente está tendo essa oportunidade agora, né? Eu acho que a pandemia, um dos efeitos positivos foi justamente esse boom de lives, né? E acho que a gente tem que aproveitar o momento para difundir o conhecimento, né? Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço bastante o pessoal que ficou aí até o final, ou que chegou pela metade, mas que acompanhou a gente. Muito obrigado mesmo, né? E acompanha mais a gente aí, que a gente vai trazer mais coisas pela frente, tem mais novidades aí. Um abraço para todos vocês, abraço, Leide, abraço para o pessoal que compareceu, ex-alunos, gente, amigos, né, de outros momentos. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada pela participação. Sim, Obrigada pelo convite. Legal. Tem gente que está perguntando se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado no nosso Instagram TV, no IGTV. Tá bom? Eu vou deixar lá gravado, aí vocês podem depois ver isso, né, com mais calma e tudo mais. Um abraço, até mais. Tchau, até.